Hora de falar sobre renovação importante no Corinthians. Timão conseguiu estender um vínculo de um atleta muito badalado. Ele ainda é da base, mas Gui Amorim, jogador de só 18 anos de idade, que atua como meio atacante, é visto internamente como alguém capaz de, em pouco tempo, assumir a condição de titular do time principal. E aí, torcedor, tô trazendo aqui um corte atualizado cheio de notícias. Só que antes, se inscreve aí para dar aquela força. Vai ter duração até 2028, dezembro de 28. Com a possibilidade de prorrogação por mais 2 anos, ele ficaria no mínimo até 2030. O Corinthians aumentou o seu salário de 40 mil mensais para 70 mil. Dessa maneira, a multa rescisória no Brasil também foi aumentada de 80 milhões de reais para 140 milhões. A multa para o exterior passou a ser de 100 milhões de euros. A gente está falando de quase 600 milhões de reais. Só para completar, contar que a negociação foi conduzida por Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, mesmo com o Gui Amorim ainda integrado ao time da base. A interpretação é de que havia necessidade de um caráter mais profissional, de alguém que toca o departamento de cima, até para mostrar para o Gui e para seus representantes que ele faz parte dos planos e será utilizado muito em breve. Recuperado de uma lesão no joelho, o Gui Amorim tem sido titular absoluto do Sub-20, mesmo com apenas 18 anos de idade. Chegou a disputar na Copinha 9 partidas com um gol e uma assistência. Vamos embora falar muito do Coringão. Assuntos não faltam, né, meu amigo? Tem muitos assuntos importantes. E eu quero começar falando sobre o Christian Martins. Eu acompanhei, né, o jogo do Panamá contra a Inglaterra. E como eu gostei desse jogador, o Martins, camisa 6 do Panamá. Depois eu estava falando isso pro meu amigo baterista da igreja, o Léo Alves, me acompanha, ele aqui é membro do canal Café do Setorista, e ele falou que, pô, eu sei quem é, jogou muito bem contra a seleção brasileira no amistoso, eu não vi. Aí eu estava lendo uma reportagem, porque eu fui pesquisar sobre, né, sobre o jogador. Ele tem 29 anos e atua, sabe aonde? No futebol de Israel. Pô, se o Corinthians não conseguir tirar um jogador lá de Israel, vai tirar de onde? Com todo respeito a Israel, mas nós estamos falando de futebol aqui, né? Enfim, e o Christian Martins, o que eu gostei nele? Primeiro, é a cara do Corinthians. Corre o jogo inteiro. Corre o jogo inteiro, tá? Ele tá em todo lugar do campo, atua mais aberto do lado direito, pode fazer função de losango, pode fazer função no 4-2-3-1 aberto na direita, pode jogar pelo meio, ele terminou o jogo contra a Inglaterra como meio centralizado. Até cansou no final, porque tanto que correu. Tem técnica, eu vi esse camarada da chapéu, eu vi ele da caneta, né? Eu vi ele dominar a bola já driblando. Cara, eu vi isso, eu tô falando pra vocês que eu vi isso em 3 jogos. Mas aí, como é que o Cifute do Corinthians trabalha como? Com os números? Ah, mas ele tem 3 gols na carreira. Não dá. Mas você sabe quem joga do lado dele pra servir ele, pra ele fazer um gol? Ele não joga do lado de ninguém, velho. Hein? E você sabe se o forte dele é gol? Às vezes o forte dele é assistência. Cara, é o bom e barato que pra mim dá pra apostar. E tem outra coisa, tá? Aí eu tava vendo num site, né? Eu tava de olho aqui num site, acho que é Panamenho, né? Esse site, tá? E olha só o que eu achei aqui, ó, tá? Porque eu tava, né, fui pesquisar aí sobre o jogador, né? Ó, olha o que eu achei que interessante aí pra gente dar uma olhada aí, o torcedor, né, corintiano, né, em relação ao Panamenho. Ó, estatísticas de Christian Martins na Copa do Mundo de 2026, o motor do Panamá que brilhou contra a Croácia, tá? Fez uma partidaça contra a Croácia, correu muito, é esse aí, ó, camisa 6 que você tá vendo. Tá, o meio-campista chamou a atenção do mundo todo após sua impressionante atuação contra os croatas. A seleção panamenha tem um novo craque, Christian Martins, assumiu o posto titular após lesão do Carrasquilha e liderou a equipe em uma boa atuação contra a Croácia, apesar da derrota. Martins, que já havia consolidado na equipe a presença constante no time titular, tal. Todos os olhares estavam voltados a tal, porém necessário Martins deu um pequeno passo à frente. Nesse segundo jogo de Copa do Mundo, teve os números necessários para ser premiado como o jogador mais valioso contra a Croácia. Nos 90 minutos que esteve em campo, distribuiu 22 dos 31 passes possíveis, 71% de eficácia, tocou na bola 50 vezes, fez um desarme e recuperou a bola em 3 ocasiões. Enfim, tem outros números aqui deles assim, que vão colocando como mais impressionante, tá? Agora, é um jogador que eu não tinha visto essa matéria, números, nada, destaque dele. Eu trabalhei pelo UOL no jogo Inglaterra e Panamá, então tive que cobrir esse jogo e assistir toda a partida. E esse jogador me chamou muita atenção. Na hora eu fui pesquisar para ver onde jogava e imaginei, um cara desse aí já deve estar num time aí de, sei lá, um time da Europa aí de baixo escalão, ou então num time argentino aí, da vida. Não, o cara tá em Israel. Então acho que seria uma boa pro Corinthians. O que você viu? Alguém mais aqui viu
né, o Christian Martins jogar, 29 anos, ó, é um jogador que dá para, né, ter a cara do Corinthians. E durante essa matéria que eu li aí, tá escrito que ele correu o campo todo, impressionou todo mundo, tal, que, pô, é motorzinho, meu irmão. Esse é o cara para contratar, hein? E se não for bom, não tem problema, cara. É um jogador que é barato. Deixa o like, inscreva-se aqui, né, vai deixando aí os seus comentários, vamos seguir falando do Coringão. O que você achou, torcedor, desse corte? Não esqueça de se inscrever no canal para dar aquela força.